Você quer saber como inserir tomadas e interruptores no Revit? Então fica aqui comigo que esse é o assunto do vídeo de hoje. Olá pessoal, aqui é a Jéssica e no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como que a gente insere tomadas e interruptores aqui no Revit. E vocês vão ver que é super simples, super fácil e ainda por cima a simbologia já sai automaticamente. Já vou mostrar agora aqui para vocês. Bom, então eu tô aqui com esse projeto aberto e como vocês podem ver aqui a gente já tem algumas tomadas e interruptores já inseridos nesse projeto aqui. E eu vou mostrar para vocês como que a gente faz então para inserir do zero esses componentes elétricos. E vale a gente ressaltar que quando a gente trabalha com Revit, a gente trabalha com base no modelo único. E o que significa isso exatamente? Então, isso significa que a gente vai então modelar esse projeto, né? Vai inserir todos esses componentes da construção, inclusive esses pontos de elétrica. E quando a gente faz isso, por exemplo, aqui no 3D, isso já vai aparecer em todos os desenhos automaticamente. Então, a partir do momento que eu coloco aqui esse interruptor, ele já vai aparecer na planta junto com a simbologia, vai aparecer nas elevações, vai aparecer em qualquer um desses desenhos. E qualquer modificação que eu for fazer, se eu modificar, por exemplo, a altura, ou então eu colocar um pouquinho para o lado, isso já vai refletir automaticamente. Bom, para vocês entenderem isso um pouquinho melhor, eu vou mostrar agora aqui na prática para vocês. E como a gente trabalha, né, com base nesse modelo único, a gente tem aqui do lado o nosso navegador de projeto, em que aqui a gente vai ter então essas vistas organizadas, que estão então nesse modelo único. Então a gente pode ver aqui que a gente tem essa organização por pastas, que a gente gosta de inclusive organizar por ambientes. Então nesse caso aqui a gente tem o ambiente da cozinha, e esse ambiente da cozinha a gente tem a planta da cozinha, a planta de piso, as elevações, o 3D, tudo em relação então a esse modelo aqui. Então, por exemplo, quando eu acesso aqui essa elevação, ele já vai me dar então essa elevação automaticamente. E se eu modificar a localização aqui dessa tomada, aqui nessa elevação, vai modificar também ali no 3D exatamente na mesma hora. E além disso, é interessante que a gente tenha aqui uma planta para a gente então visualizar esses pontos elétricos na hora que a gente for então executar esse projeto. Então aqui a gente tem essa parte aqui arquitetônica, que tem uma pasta de elétrica, e aqui a gente vai chegar então na planta baixa dos pontos elétricos. Bom, então agora que a gente já está aqui nessa vista, que ela é configurada especialmente para isso, então vocês podem ver que todos os outros elementos eles estão um pouco mais fracos, né? Porque eu quero de fato nessa vista aqui dar destaque aos pontos elétricos, eu vou inserir aqui e agora eu vou dar WT no teclado e com isso eu consigo visualizar então várias vistas ao mesmo tempo. Então a gente tem aqui a elevação, nós temos aqui o 3D e a gente tem aqui também essa planta aqui. Maravilha! Agora o que eu vou fazer? Eu vou até rotacionar aqui e vou inserir outro ponto elétrico aqui nessa bancada. Apesar que já tem vários pontos, vou mostrar para vocês aqui, a gente já visualiza tudo em um conjunto. Beleza, então eu vou fazer isso através aqui da planta. Inclusive vou até modificar, vou passar a planta para cá. Então, a gente consegue organizar dessa forma também essas vistas. E vou puxar esse 3D e vou colocar ele aqui. Beleza. Então aqui o 3D, aqui a elevação e aqui a gente vai ter então a nossa planta. Beleza. Então agora para eu inserir uma tomada aqui eu vou dar CM no teclado, que é o comando então para a gente inserir componentes, inclusive esses componentes aqui elétricos. E aqui inclusive, olha, o que já me deu foi uma tomada então de 4x4 com 6 posições. Como vocês podem ver aqui, ele já está me dando uma pré-visualização de como vai ficar a simbologia. Mas se eu clicar aqui, eu vou conseguir então trocar para uma outra tomada. Então se eu pesquisar aqui por tomada, vai me dar aqui uma lista com todas as tomadas que eu tenho aqui disponíveis para inserir nesse projeto. E vale a gente até falar que todas essas tomadas aqui foram desenvolvidas pela nossa equipe, para elas funcionarem exatamente dessa forma aqui nos nossos projetos.
Bom, então agora eu vou colocar uma tomada dupla, pode ser, que é exatamente o que está aqui. Então vou clicar aqui em tomada dupla. E para inserir é super simples, eu chego aqui, próxima parede, e eu simplesmente venho aqui e dou um clique. E feito isso, notem que no momento que eu cliquei aqui, agora eu vou dar ESC 2 vezes para sair do comando, já inseriu aqui essa nova tomada. E se eu clicar nela aqui, ela vai ficar azul, e aqui também ela vai ficar selecionada, e aqui tá ela também nessa elevação. Então, como eu falei para vocês, está tudo integrado. Bom, beleza. Coloquei aqui, como vocês podem ver, a simbologia, né? Ela tá me mostrando com essa simbologia aqui, que são as tomadas, então, na altura média. Então, a gente tem esse padrão em que as tomadas em altura média, elas ficam dessa forma, né? Parcialmente preenchidas. As tomadas altas, elas ficam totalmente preenchidas. E as baixas, elas não vão ficar com preenchimento. Ela vai ficar totalmente, então, branca. Tá? E para mostrar isso para vocês, eu não vou mostrar aqui porque, como vocês podem ver, se eu inserir essa tomada para cima ou para baixo, por causa aqui da marcenaria, a gente não vai conseguir visualizar ela aqui no 3D e aqui na elevação. Então eu vou inserir agora aqui uma outra tomada e pode ser agora aqui nessa parede aqui. Então eu vou até fechar a elevação e vou deixar agora só o 3D e a planta. E aqui então da mesma forma eu vou dar CM no teclado e eu vou vir aqui e pesquisar então por tomada. E agora então eu vou acabar pegando uma tomada diferente daquela que a gente estava inserindo agora. Então pode ser uma tomada simples e como vocês podem ver, né, a gente tem aqui diversas opções de tomadas, inclusive tomadas também horizontais, tomadas com interruptor, tomadas também para marcenarias e pedras. Então a gente tem tudo isso por aqui. Bom, beleza. Agora eu vou vir aqui, pode ser uma tomada simples. E da mesma forma eu vou inserir aqui. Agora o detalhezinho que a gente tem aqui é que notem que a simbologia ela tá virada como se fosse a gente inserir nessa parede aqui. Então aqui, para eu inserir nessa parede, eu preciso da barra de espaço. E notem que ela vai alterando, então, a direção que vai ficar essa tomada. Então eu vou dando barra de espaço até a gente chegar no local que a gente quer. E agora, da mesma forma, eu vou vir aqui e vou selecionar e clicar. Notem que quando eu fizer isso, aqui nessa parede já vai aparecer essa tomada. Então é só dar um clique, vou dar ESC 2 vezes e feito isso, tá aqui a tomada. E notem que agora tem um detalhezinho importante que tá aparecendo aqui, parece que a parede ainda, né, a pintura cinza, dependendo da maneira que eu dou zoom. Então, por que tá acontecendo isso? Porque a gente precisa, então, cortar essa parte aqui da parede que tem essa caixa da tomada. Então, para isso, eu vou vir aqui na aba modificar e a gente vai ter essa opção aqui, para cortar a geometria. Então, eu vou vir aqui no 3D antes, clico aqui em cortar, seleciono a parede, que vai ser o objeto que vai ser cortado, então a ordem é sempre essa, e depois eu vou selecionar a tomada. Vou dar ESC 2 vezes e notem que agora não está mais acontecendo isso. Inclusive, se eu clicar aqui nessa tomada e vier aqui nessa opção para deslocar os elementos, notem que eu posso clicar aqui nesse ponto e quando eu desloco a tomada, ela já vai estar aqui com toda a caixinha e não tem mais esse espaço na parede. Bom, agora eu vou dar aqui um Ctrl Z, vou deixar ela aqui do jeito que ela tá. E essa representação que eu mostrei pra vocês, aqui desse deslocamento, é só nessa vista aqui, tá? Ela não vai refletir em todas as vistas, é só uma maneira de representação mesmo, acho que é importante a gente falar isso. Bom, beleza, então agora eu vou clicar aqui nessa tomada e notem que aqui a gente tem a altura da colocação. E por enquanto ela está então a 1,20 m e ela está com essa simbologia média. Se a gente trocar e colocar, por exemplo, 30 centímetros, que é uma tomada baixa, notem que a simbologia já alterou. Então, além da gente colocar essa tomada e a simbologia já aparecer automaticamente, conforme a gente ajusta essa altura, ela também já vai alterar automaticamente essa altura aqui pra gente. Certo? Bom, beleza. Agora eu já inseri aqui a tomada e vou mostrar para vocês então como que a gente faz para inserir o interruptor. E vocês vão ver que é exatamente da mesma forma.
Eu vou dar então CM no teclado. E agora aqui nessa lista eu vou pesquisar pelos interruptores. Então eu vou digitar aqui interruptor. E ele vai me dar uma lista também com os interruptores que eu tenho aqui disponíveis. E eu vou colocar, pode ser esse interruptor aqui, que é o interruptor único. E notem que aqui a gente vai ter 3 opções. Eu tenho interruptor simples, paralelo e intermediário. E nesse caso também ele vai trocar a simbologia de acordo com esse interruptor. Então eu vou colocar aqui o simples. E vou colocar, pode ser aqui do ladinho desse. Eu vou dar barra de espaço mais uma vez. Vou chegar aqui. Vou dar um clique. Vou dar ESC 2 vezes. E feito isso, ele já inseriu esse interruptor. E agora aqui eu posso inclusive, selecionar ele e ajustar essa altura. Então aqui, se eu quiser colocar 120, ele vai colocar aqui. Se eu colocar, por exemplo, a 110, ele vai ajustar. Então, dependendo da altura que eu colocar aqui, ele vai fazendo esse ajuste. Aqui nesse caso, esse interruptor que já está aqui, ele está a 120. Então, para deixar exatamente igual, eu posso manter ele aqui a 120. Bom, beleza. E agora, se eu der um ESC, vocês vão ver que esse interruptor aqui, ele tá dessa forma aqui, sem preenchimento nenhum, que é o interruptor simples. Interruptor simples, então, quando esse interruptor aqui, ele vai ligar um conjunto de luminárias ou uma luminária, e somente esse interruptor aqui que vai ligar essas luminárias. Então, se eu for, por exemplo, ter aqui um conjunto de luminárias e esse conjunto de luminárias vai ser ligado por 2 pontos, então digamos que esse ambiente aqui ele até não é muito grande, mas digamos que eu tenha essa opção de eu ligar esse conjunto aqui ou então aqui perto dessa outra porta aqui que vai para uma sacada. Então, quando eu tenho isso, tanto aqui quanto aqui podem ligar essas luminárias que estão aqui na cozinha, isso significa que eu vou ter então um interruptor paralelo. Então, esses 2 interruptores em paralelo podem ligar esse mesmo conjunto de luminárias. E quando eu começo a ter mais do que 2 interruptores para ligar o mesmo conjunto de luminárias, daí eu vou ter também os interruptores intermediários. Então, para quem não sabe disso, vou falar até um pouquinho sobre isso, que os interruptores intermediários, digamos que agora a gente tenha 3 lugares que a gente vai ligar esse mesmo conjunto. Então, eu tenho um interruptor aqui, tenho um interruptor aqui, e eu vou ter um outro interruptor aqui no meio deles. Então, esse que estiver no meio, ele vai ser esse interruptor intermediário. Os das pontas a gente vai seguir sendo, então, os paralelos. Então, basicamente isso. A partir de 3 ou mais, os que estiverem no meio são os intermediários e os que estiverem nas pontas são os paralelos. E se a gente tiver só um interruptor, vai ser o interruptor simples, certo, pessoal? Então, explicado isso, basicamente, quando eu seleciono esse interruptor aqui, eu posso selecionar como ele vai ser. Então, aqui ele está como simples. Se eu colocar, então, como paralelo, ele vai modificar, ele vai ficar dessa forma aqui, totalmente preenchido. E aqui, se eu deixar, então, como intermediário, ele vai ficar parcialmente preenchido. Então, aqui no caso dos interruptores, a simbologia é diferente das tomadas, não está relacionado então com a altura, e sim está relacionado então com o tipo de interruptor, se ele é simples, intermediário ou então paralelo, certo, pessoal? Então, com isso vocês viram como é super simples e fácil a gente inserir tanto tomadas quanto interruptores aqui no Revit. E esse fato de estar tudo integrado faz com que a gente não tenha erros. Então não tem como a gente ter uma planta aqui de luminotécnico com tomadas e interruptores que de fato não reflita a realidade desse projeto. Então é impossível colocar ali o modelo e esquecer, digamos assim, de colocar a simbologia. Então isso não tem como acontecer aqui no Revit, certo, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode deixar aqui embaixo. E a gente sempre está, então, aberto a sugestões de novos vídeos. Vou ficando por aqui. Até mais!